O programa que você ouvirá foi gravado ao vivo na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Valinhos, do distrito de Vinhedo, São Paulo. Aumente o volume e Deus te abençoe. Você teve a oportunidade de se encontrar com Deus hoje? Sim ou mais ou menos? Amém. Nunca perca a oportunidade de, quando estar na casa de Deus, buscar um encontro real com Ele, um encontro pessoal. Nós aprendemos na semana de oração, como é mesmo a musiquinha? Quando o povo de Deus ora, sucedem coisas maravilhosas, né? E quando nós concordamos em um pedido, Deus atende, Deus opera. Ele fala, se duas pessoas concordarem quando elas pedirem alguma coisa, eu vou atender. Ele não fala se é positivamente ou negativamente, mas ele fala que ele atende. Ele não passa por alto. E como é de costume, nós vamos, neste momento, fazer uma oração, antes de meditarmos na palavra de Deus. Mas nós vamos orar juntos. Nós vamos fazer um teste, tá bom? Chama oração induzida. Eu vou dizer o que você vai orar. E você vai orar aí na sua mente. Tudo bem? Não precisa falar em voz alta, né? A casa de Deus tem que ser um lugar de paz e de ordem. Então, eu vou falar e todos nós vamos orar juntos. Vocês vão ver que é fácil. Nós vamos fechar os nossos olhos e eu vou dizer, por exemplo, louve a Deus. E você, em sua mente, vai dizer todos os motivos pelos quais você louva a Deus. E assim, na sequência, eu vou falando e vocês vão orando, vocês e Deus. E assim estaremos orando juntos, no mesmo propósito e com o mesmo pedido. Vamos orar. Neste momento, nós vamos adorar a Deus e louvar o seu nome. Neste momento, lembre-se da sua semana e agradeça a Deus por alguma coisa boa que aconteceu. Agora, lembre-se de seu verso favorito da Bíblia e peça a Deus que cumpra uma promessa dele na sua vida. Agora, peça a Deus perdão pelos seus pecados. Agora, conte para Deus o que você veio buscar aqui, hoje. E peça a Ele que responda a sua oração. Peça também que abra o coração para a influência do Espírito Santo, que você consiga entender o propósito dele para a sua vida. Agora interceda pelas pessoas que estão aqui. Agora diga que está entregando a sua vida nas mãos de Deus. E que os seus sonhos e os seus planos também estão na mão de Deus, para que Ele realize de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, não sou. Porque fui vendida à escravidão do pecado, de modo que eu não entendo o meu próprio modo de agir. Pois eu não faço o que eu desejo, mas eu faço o que eu odeio. Em mim não habita nada bom. Pois eu
tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. No íntimo do meu ser, aqui no meu coração, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas o que eu vejo no dia a dia é uma outra lei que atua no meu corpo, de forma que ela faz guerra aqui contra a lei do meu entendimento, contra a lei da minha mente, e me faz prisioneira do pecado que habita em mim. Pois o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero está sempre diante de mim. Maldita mulher que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Essa mensagem faz parte do desabafo de Paulo, em Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. Nesses versos, o apóstolo Paulo fala de um conflito que existe dentro de cada um de nós. Um conflito que acontece na nossa mente. Uma luta espiritual. Porque nós desejamos fazer o que é certo. Nós queremos ter força para fazer o que é certo. Mas, ao mesmo tempo, vemos uma luta dentro do nosso próprio coração, guerreando contra a nossa mente. Um conflito que todo filho de Deus vive. Um conflito que todas as pessoas, em algum momento da vida, já passou. Eu não vou me deter para falar sobre esse conflito, pois você sabe que o campo de batalha é a nossa mente. Você sabe qual a sua luta. Você sabe qual o seu desejo. Você sabe onde o pecado te incomoda e te entristece. E você sabe qual a vitória que você mais anseia. Muitas vezes nós sabemos que o nosso arqui-inimigo sugestiona pensamentos que não são nossos. Aquele pensamento de desânimo, aquele pensamento de não tem jeito para você. Sussurra na nossa mente, você já foi longe demais. Mas é claro que Deus não vai aceitar uma pessoa como você. Pensamentos sugestionados pelo nosso inimigo, pelo arqui-inimigo de nossa alma, pelo inimigo de Deus. Pensamentos que não são nossos e nem pensamentos que são de Deus. São pensamentos que acontecem no contexto de um grande conflito. A luta de cada um de nós. Todo cristão passa por uma grande luta entre a pessoa boa que ele deseja ser e entre a pessoa má que ele realmente é. A melhor parte é que Deus providenciou armas. Armas para nós. Para um conflito espiritual, para uma batalha forte, Deus providenciou armas poderosas. Armas que cada um de nós podemos usar. Essa luta espiritual é uma luta de todo ser humano. E é muito mais intensa em todos aqueles que um dia escolheram nascer de novo. Todos aqueles que um dia se sentiram atraídos pelo amor de Deus, vivem essa luta de uma forma muito intensa e, às vezes, de uma forma muito sofrida. Na verdade, nós podemos pensar, o homem é bom ou o homem é mau? Existem muitas teorias. E todos aqueles que passam pela escola, pela faculdade, eles aprendem sobre alguns filósofos por aí, né? Por exemplo, Hobbes, ele fala que o homem é mau, que o homem é lobo do próprio homem. Rousseau, ele fala assim, não, imagine, o homem é bom, a sociedade que o corrompe. E a Bíblia? O que a Bíblia diz? O homem nasce bom ou o homem nasce mal? Esse mesmo Rousseau, em um livro dele chamado A Origem
da desigualdade entre os homens, tratado sobre a origem da desigualdade entre os homens. Na introdução ele fala assim, olha, tudo que eu vou falar aqui é fruto do meu próprio pensamento. Todo filósofo cristão deve fé aos escritos de Moisés. Ele mesmo fala isso, que é dele próprio. Entretanto, o mundo secular toma o que todos esses pensadores falam como verdade absoluta. Nós devemos fé à Bíblia. E a Bíblia diz que o homem nasce em pecado. E em pecado somos concebidos, diz Davi. Porque eu nasci em pecado, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Não era para ser assim, mas desde que Adão e Eva pecaram, o genezinho do mal foi passado para toda a humanidade, porque todos os homens pecaram. Efésios capítulo 2, verso 5 também diz que Jesus Cristo deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. Pela graça sois salvos. E aí Paulo está dizendo que Deus nos deu vida através de Jesus Cristo quando estávamos mortos em nossos pecados, uma morte espiritual. A natureza do homem é uma natureza carnal. É uma natureza que tem prazer no que é errado, que gosta do que é errado, que tem prazer no que não é bom. Você vai me dizer que o homem nasce bom? Alguém precisa ensinar uma criança a colocar o dedo na tomada? Não, né? Alguém precisa ensinar a criança a bater no coleguinha? O homem não nasce bom. Nós nascemos em pecado. E nós já nascemos com tendências pecaminosas, com tendências para o mal, gostando do que faz mal, gostando do que nos destrói. Mas isso, de alguma forma, causa uma alegria ao nosso ser. Sabe por quê? Porque não conhecemos a lei espiritual. Ainda não conhecemos a Deus. E um dia, quando nós conhecemos a Deus, a sementinha do bem é plantada no nosso coração. O grande desafio de Deus é criar uma avenida na nossa mente. Uma avenida grande, larga para o bem. O grande desafio de Deus é nos atrair para o que é bom e transformar a nossa mente carnal em uma mente espiritual. A grande verdade é que nós somos desligados de Deus. A grande verdade é que nós estamos desligados do que é espiritual. E é por isso que surgiu a palavra religião, que vem do religar, né? Significa religar, religião. A ideia original de religião é fazer a religação. Existem controvérsias sobre o que as pessoas fizeram com religião hoje em dia, né? Não vamos entrar nesse assunto. Mas a ideia é que o homem se religue a Deus, que o homem construa um caminho de volta, que nós deixemos de gostar daquilo que faz mal e passemos a nos atrair por aquilo que é bom. E aí o que surge? Um conflito. Porque o que eu desejo fazer, eu conheço a lei, eu sei que a lei é boa. Porque eu desejo fazer o que é bom. Eu sei que é bom, eu quero fazer o que é bom, o que é certo. Então eu consinto no meu interior que a lei é boa. Mas o que eu vejo nos meus membros é uma outra lei, a lei do pecado em que eu nasci. E é por isso que nós fazemos as coisas erradas, mesmo querendo fazer as coisas certas, que as coisas boas. E aí surge Jesus Cristo, o desafio de Deus, de transformar a nossa mente carnal em uma mente espiritual. E aí Paulo fala que essa mente é a mente de Cristo. Romanos 8:7 diz que o pendor, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus. Mas todos nós nascemos assim. Todos nós nascemos em pecado, predispostos para nos alegrar no pecado. E precisamos, então, cooperar com Deus para que essa mente espiritual seja desenvolvida em nós.
Romanos 12, verso 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Ele fala em não se conforme. O que é não se conformar? Conformar é tomar a forma, não é verdade? A gente, quando é criança, brinca na praia com as forminhas de areia, né? Faz estrelinha, faz peixinho, tarará, não é verdade? Nós temos formas para fazer aquilo que nós desejamos. Isso vale para muitas coisas na vida. Eu lembrei de um exemplo simples. Mas quando nós estamos nesse mundo, no meio dessa sociedade perdida, pervertida, distante de Deus, por termos em nós a lei do pecado, a nossa tendência natural é tomar a forma. E Paulo já dizia, algo muito antigo, mas ainda atual: não se conforme. Não tome a forma. Não se amolde. Não seja igual. E é impressionante que em muitos assuntos da nossa vida, a gente faz a mesma coisa que todas as pessoas fazem, mas não queremos sofrer como todas as pessoas sofrem. Não queremos chegar ao lugar que todas as pessoas chegam. Sabe, meus irmãos, para ter um fim diferente, para não ser triste como as pessoas são, para não sofrer como as pessoas sofrem, nós precisamos não fazer o que essas pessoas fazem. E Paulo diz: não se conforme, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Permita que Jesus dê a você uma mente espiritual. Busque isso. Permita que Deus faça isso e coopere com Ele. Ele vai te dar uma nova mente. E quando eu falo você, Deus sabe que esse sermão é primeiramente para mim também. Porque eu quero cada vez mais uma mente transformada, uma mente que tenha prazer naquilo que é espiritual. Quando Deus nos dá uma nova mente, nós passamos a ter prazer nas coisas espirituais. Às vezes isso é incompreensível para nós, não é verdade? Como que eu vou gostar de leite de soja, não é verdade? Tem umas coisas meio assim. Mas tem gente que passa a gostar do que antes achava ruim, não é verdade? Como? Deus, a operação que Ele precisa fazer, o desafio dEle é transformar o nosso gosto, transformar o nosso paladar, transformar a nossa visão, a forma como a gente vê as coisas, transformar a nossa audição, o que nós gostamos de ouvir, transformar o nosso conceito estético, transformar o nosso conceito de beleza, transformar o nosso jeito de amar as pessoas, transformar o nosso jeito de sonhar, de trabalhar, de se realizar. Transformar uma mente que é acostumada e que gosta das coisas desse século, dessa sociedade, em uma mente espiritual. E como eu disse há pouco, para que isso aconteça, é preciso de duas coisas básicas. A primeira é a nossa autorização. Deus não vai agir se nós não autorizarmos. Deus não vai agir se nós não dissermos: Senhor, o Senhor tem autorização para agir na minha vida, para me transformar. E Ele não vai agir se nós não cooperarmos com Ele. Nós somos livres e podemos seguir dois caminhos diferentes. Na verdade, todos os caminhos do mundo se resumem em dois. Continuar seguindo a nossa tendência e a nossa mente carnal, ou faremos uma conversão. O que é conversão? A gente costuma falar: fulano se converteu, né? Conversão, quando a gente está na autoescola, significa que você vai virar e vai mudar o quê? De direção. Vai mudar de rumo. Converter é estar andando para uma direção e, de repente,
Você conhece, se encontra com a graça de Cristo, com o amor de Deus. Deus implanta a espiritualidade no seu coração e você muda de rumo. A Bíblia tem um exemplo de cooperação que eu gostaria de deixar para você. Eu gostaria que lêssemos juntos. Vamos ler juntos? Está em 1 João 2, verso 14. Verso 14. Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Ótimo. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Fantástico. Mas olha o que vem agora. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês está a palavra de Deus. E vocês venceram o maligno. Amém. João escreveu esse verso, essa carta, para os jovens que habitavam na Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Mas a sua mensagem atravessa os séculos, atravessa os continentes e chega até nós. Ele disse, vocês são fortes. Não era a força física que João estava se referindo. E nós sabemos disso porque ele fala, vocês são fortes, e no final ele fala, vocês venceram o maligno. Ora, o maligno, a luta que se tem é uma luta espiritual. Então ele estava falando, vocês são fortes com força espiritual. E eu fico pensando, o que é que esses jovens tinham, que eles venciam o maligno? O que é que eles tinham, que eles venciam a sua inclinação? O que é que eles tinham vitória? O que é que eles tinham que o inimigo estava sendo derrotado na vida deles? Em Efésios 6, verso 12, Paulo diz que essa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, contra os principados e potestades e os dominadores deste século tenebroso. O que é que esses jovens tinham? 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir milícias, para anular sofismas. Nada pode contra as armas de Deus, porque as armas de Deus são poderosas. São armas espirituais para uma luta espiritual. Tudo bem, eu entendi essa parte, mas qual arma que esses jovens tinham? Presta atenção comigo. Preste bastante atenção. João diz, eu vos escrevi porque vocês são fortes. E a palavra de Deus está em vocês. Esse era o segredo daquele pessoal. A palavra de Deus estava neles. A palavra de Deus os seguiam. A palavra de Deus estava interiorizada, estava guardada no seu coração. E se nós interiorizamos a palavra de Deus, se nós guardamos a palavra de Deus, Deus nos dá reserva de força para lutarmos contra o mal. Deus nos dá reserva de força para lutar contra a natureza inclinada para o mal. Deus nos dá força para tomar a decisão correta, e não somente tomar a decisão, mas perseverar no caminho. A diferença é que nós temos guardado em nosso coração todas as coisas do mundo, menos a palavra de Deus. A diferença é que a gente gasta tempo estudando tudo nesse mundo e às vezes a gente acha que é uma perda de tempo. Eu tiro por mim. Às vezes,
Aconteceu semana passada, você tem tanta coisa para fazer. E sabe o que eu me peguei pensando? Saindo do trabalho, quarta-feira, já começa a luta para ir na igreja, né? Sair do trabalho. Sair, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer mercado, acho que eu vou na academia. Ah, na igreja? Mas a gente, às vezes, é tentado pensar que ir na igreja é uma perda de tempo, né? E nós deixamos de frequentar as reuniões espirituais. E eu falei, opa, esse pensamento não me pertence. É Deus que nos dá força para perseverarmos no nosso caminho. É Deus que nos dá força para trabalhar, para conseguir o sustento. É Deus que nos dá força para dirigir a família, para trabalhar, para conduzir. Por que não vir às reuniões espirituais? Onde todos estão reunidos, onde os anjos de Deus estão, onde nós buscamos a palavra de Deus, onde Deus nos atende. Sim, irmãos, não é perda de tempo buscar a palavra de Deus, não é perda de tempo participar das reuniões espirituais. É aqui que Deus fala conosco. Nós devemos, se quisermos ter vitória em nossa vida, buscar interiorizar a palavra como aqueles jovens faziam. Salmo 119, verso 11, é muito conhecido e diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? E o próprio salmista responde: observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe afastar dos teus mandamentos. Guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Sim, irmãos, guardar a palavra no nosso coração é o segredo para a vitória especial. E é por isso que eles vencem, para a vitória contra o mal. E isso é o que eles faziam, eles venciam, porque eles tiravam tempo para guardar a palavra de Deus no coração. Eles seguiam o exemplo de Jesus, que em todo momento, que diante de todo desafio, diante das palavras maldosas e diante do próprio inimigo, ele tinha um está escrito para dizer. Jesus tinha primeiro no coração, na sua mente, a palavra de Deus, e então essa palavra fluía pela sua boca. E ele conseguia vitória contra o mal. Está escrito, dizia o Senhor. Está escrito. Todos nós sabemos que quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, a primeira tentação, a tentação contra o desejo físico, né? A vontade de comer, a luta física. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí o inimigo, em desafio maior ainda, ele levou Jesus até o pináculo do templo. Ele ali colocou em jogo a identidade de Jesus. Ele queria que Jesus duvidasse da sua natureza divina. Ele queria que Jesus duvidasse da sua escolha, da sua missão. E falou assim, olha, se você é filho de Deus, te jogue abaixo. A mesma coisa que ele faz com a gente hoje, né? Você acha que você é filho de Deus? Você acha que Deus escolheu? Você acha que vai conseguir mudar de vida? Você acha que alguma coisa boa vai acontecer se você tomar a decisão firme ao lado de Deus? A mesma tentação que ele faz hoje para todos nós. Se põe dúvida. E aí o mais incrível, olha a ousadia dele. Jesus tinha respondido com está escrito. E agora ele também fala, olha, está escrito. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os seus caminhos. Sabe, irmãos? O inimigo também sabe a palavra. E às vezes sabe muito mais que muitos de nós. Ele sabe. E nós vemos então que a diferença não é só decorar a palavra. É submeter-se a ela. É deixar que ela transforme. É amá-la, respeitá-la. Deixar que ela dirija e que ela guie a sua vida. A palavra de Deus deve ter poder para transformar o nosso caminho. Não basta conhecer intelectualmente a Bíblia. Não basta saber a doutrina. É preciso ter disposição para seguir o caminho. Não adianta conhecer a Bíblia se não há rendição, se nós não submetermos, se nós não obedecermos. Tem um texto que eu deixo aqui na minha Bíblia. Essa palavra, essa frase é de um pastor de jovens lá da Associação Mineira Leste.
a minha associação de origem, pastor Gilson Brito. E eu leio sempre, e a inspiração para essa mensagem veio de uma mensagem dele também. E ele fala o seguinte: bendita palavra de Deus. Bendita palavra de Deus. Se você interioriza em sua mente a palavra do Senhor, então Deus lhe dá força. E com a força de Deus, você vence a sua natureza predisposta para o mal. Você vence os seus instintos inferiores para o mal. E vence os estímulos exteriores também. Bendita palavra de Deus. Poderosa palavra de Deus. Pela palavra Deus criou os mundos. Pela palavra da sua boca, alteração no mundo exterior acontece. E o poder da palavra falada de Deus está também na palavra escrita. E essa palavra pode operar os milagres que nós precisamos em nossa vida. E o maior milagre que nós precisamos é ter poder. E a palavra de Deus tem poder. Eu nunca vi nenhum criminoso ler o Código Penal e falar, agora eu vou ser uma pessoa melhor. Pelo contrário, eles leem para achar as brechas, para saber até onde dá para ir sem receber uma condenação. Admiro Gandhi. Mas eu nunca vi alguém dizer que leu a biografia de Gandhi e falou, agora eu sou uma pessoa transformada. Perdemos muitos líderes importantes. Eu estou me lembrando aqui, admiro o Mandela. Nunca vi ninguém falar, puxa, olha que exemplo de pessoa que luta pelo povo da África. Agora eu vou ser uma pessoa diferente. Não, porque não tem poder. Mas eu já perdi a conta das histórias maravilhosas que eu ouço, de pessoas que leem a biografia de Jesus Cristo e mudam de vida. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. E, aliás, abrindo um parêntese, o livro de Romanos, onde nós começamos, né, os primeiros versos são do livro de Romanos, é um livro que fala sobre o Evangelho de Deus. É um livro que fala sobre Jesus Cristo. Paulo começa no seu livro dizendo, Paulo, servo de Deus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, o qual, segundo a carne, veio da linhagem de Davi, feito Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Filho de Deus com poder. O Evangelho é Jesus Cristo. E no verso 16 do capítulo 1, ele ainda diz, pois eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é salvação para todo aquele que nele crê. Irmãos, a resposta para a nossa luta espiritual, o remédio para o conflito espiritual, para a vitória espiritual, é Jesus Cristo através da sua palavra. A resposta para a luta espiritual é o Evangelho de Deus. Poderosa palavra de Deus. Nossa vida muda quando começamos a ler, a meditar, a reivindicar as promessas, a orar, a buscar a palavra de Deus. Tem mais uma arma, a última, que eu vou falar. Marcos 1, verso 35. Ali diz que Jesus levantava-se de madrugada, procurava um lugar solitário e ali orava. Irmão, a oração é uma arma poderosa. A oração, ela faz na nossa vida aquilo que nós precisamos. A oração nos eleva até Deus. A oração permite que nós façamos da nossa vida uma embaixada do céu em um mundo repleto do poder de Satanás. A oração é a bandeira de Deus na nossa vida, com autorização para que Ele tome atitude, para que Ele interceda, para que Ele haja em nosso favor. Não podemos viver sem oração. Não podemos viver. E devemos viver, tem aquele pensamento conhecido, né? A oração é o respirar da alma, né? A oração é abrir o coração a Deus como se abre a um
amigo, virou chavão, virou clichê. Nós precisamos fazer com que isso se torne real e deixe de ser apenas uma frase bonita. Uma vez eu estava ouvindo alguém falar sobre oração e a pessoa fez um desafio interessante. Ele começou dizendo assim: a oração é abrir o coração a Deus como se abre a um amigo? Todo mundo falou Gente, para eu me sentir importante, eu vou perguntar e vocês vão falar tá bom? A oração é abrir o coração a Deus como se faz a um amigo? Agora eu sei que vocês não estão dormindo. Então eu vou te fazer um desafio. 30 segundos de oração sem pedir e sem agradecer. É fácil ou é difícil? Sem pedir, sem agradecer. 30 segundos, mas são só 30 segundos. Será que Jesus é nosso amigo mesmo? Será que a gente passa tempo com Deus o suficiente? Será que a gente sabe orar? Oração. Tem um verso conhecido em 2 Crônicas 7,14 que diz: se meu povo, falem comigo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo orar, se humilhar, se buscar a minha face, vai conseguir se desviar dos maus caminhos. Deus vai ouvir, Deus vai agir, Deus vai perdoar os pecados e Deus vai sarar a terra. Sabe que às vezes tem muitas coisas na nossa vida que nos impedem de prosseguir. E às vezes os nossos pecados, o nosso passado, são uma dessas coisas. Em nome de Jesus, irmão, eu te digo, sabe por que Deus criou a sua mente? Para você deixar só na lembrança coisas que não precisam te acompanhar a vida toda. Deus perdoou seus pecados, esquece o que passou. Deus diz: eu vou perdoar os pecados, eu vou sarar a terra, eu vou renovar a sua vida, eu vou abrir um caminho para uma mente espiritual, uma mente religada a Deus. Outro dia eu ouvi um comentário com um ditado popular, um adágio popular muito conhecido, que vocês conhecem também. Com a licença de vocês, eu vou repetir. Diz mais ou menos assim: se correr o bicho pega. Mas esse pensamento era diferente. Ele falava assim: se correr o bicho pega, mas se orar o bicho corre. Sabe por quê, irmãos? Eu ouvi um e corre mesmo. Corre mesmo. Porque a oração tem poder. É uma pena que nós tiramos pouco tempo para orar. É uma pena que nós não gastamos tempo orando juntos, guardando as promessas da Bíblia na nossa mente. Não oramos juntos, não somos assíduos às reuniões espirituais. É por isso que muitas vezes nós sentimos que o nosso cristianismo é superficial e vazio. Precisamos adorar a Deus no sábado. Precisamos tirar tempo na nossa casa para orar, para buscar a Deus. Precisamos afastar a preguiça e nos consagrar. Só assim Deus vai usar cada um de nós para a sua glória. É quando nos aproximamos de Deus, através da leitura da Bíblia, do estudo da Bíblia, guardando em nossa mente as promessas do Senhor, que Ele implanta em nosso coração uma nova mente. E nós temos prazer nas coisas espirituais. E aqueles que tinham prazer na pecaminosidade, terão prazer na santidade. Teremos prazer em seguir as coisas de Deus. Irmão, leia a Bíblia. Ame a Bíblia. Tenha uma Bíblia com você. Hoje nós ouvimos na nossa classe, uma história bonita de como surgiu a sociedade bíblica lá na Inglaterra, Depois peçam a Silvia para contar para vocês. Pessoas que amam a Bíblia. Os reformadores davam a vida pela Bíblia. Conheciam a palavra.
Os comerciantes, né, ali os valdenses, eles escreviam trechos da Bíblia, guardavam na barra, amarravam na roupa para não serem pegos. Amavam essa palavra que nós temos e que deixamos fechada na estante. Poderosa palavra de Deus. Irmãos, quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, nós vamos ler os últimos versos. Romanos capítulo 7. Ele começa, como eu falei no começo, falando sobre a luta contra o pecado. Mas ele termina, no último verso, falando sobre vitória. Não importa qual seja a luta como o pecado, não importa qual a luta contra as consequências que o pecado causou em nossa vida. Às vezes, a gente pensa que, consequência do pecado na vida é só quando cometemos um erro grave, mas não. Estamos em um mundo inundado de pecado e só de estarmos aqui, a nossa vida carrega às vezes consequências do pecado. E Deus nos liberta, a oração, o poder da palavra de Deus torna mais leve o nosso caminho. E no verso 25, Paulo diz, vamos ler juntos? Não importa a sua versão, leia comigo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Jesus Cristo é o melhor remédio contra a luta espiritual. Jesus Cristo livra o corpo, nos livra desse corpo de morte, né? Só uma curiosidade, quando Paulo falou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? A gente fica tentando, mas o que será que ele quis dizer com isso? Alguns teólogos, eles acreditam que quando Paulo falou isso, ele se referia a uma prática dos piratas etruscos. A Etrúria era uma região ali, bem em cima na Itália, eu não sei se era norte, mas ali, naquela botinha do lado esquerdo, assim, bem em cima, era a Etrúria. E os etruscos, eles eram muito maus, muito malvados, muito devassos, muito promíscuos. E eles tinham uma prática terrível. Inclusive, eles fizeram diversas lutas contra Roma, né? Enfim. Quando uma pessoa matava a outra, como castigo, eles amarravam o corpo do cadáver na pessoa. E ela era obrigada a caminhar com o cadáver da pessoa que ela matou amarrado, assim. Mão com mão, pés com pés. E ali aquela pessoa era consumida, né? Pelos vermes, pelo mau cheiro. Aquela pessoa ficava doente e morria também. Alguns teóricos acreditam que, quando Paulo falou, quem me livrará do corpo dessa morte, ele estava se referindo ao pecado como aquele cadáver amarrado, que não solta, que não deixa livre, que não consegue deixá-lo ser livre e fazer o que ele quer, ser limpo. Mas ao final do verso ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, o centro do livro de Romanos, como eu já disse, o centro do Evangelho, a definição mais simples Paulo deu, né? Através dele, por meio do seu nome, recebemos a graça e o apostolado. O resumo mais completo do que seja Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. E ele fala, Jesus Cristo livra desse corpo de morte. Jesus livra dessa vida. Jesus dá uma mente espiritual. E o verso 1 do capítulo 8, ele já começa com outro clima. Ele já começa dizendo, vamos ler juntos? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Amém, graças a Deus. E no fim do capítulo 8, verso 37, ele fala que não importa o que aconteça, não importa como seja a sua vida. Ele diz, eu estou certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem potestades,
nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nada, nenhuma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei quais são os desafios. Eu não sei qual a força que você fez e o que você enfrentou para estar aqui hoje. Mas o meu pedido foi para que Deus falasse ao seu coração. E que a partir de hoje a sua vida seja uma vida com a avenida aberta ao Espírito Santo. Com a avenida aberta para ter uma mente espiritual, desejando e cooperando com Deus. E se você tem medo do presente, medo do passado, tem culpa, remorso ou medo do futuro, é a Bíblia, é a palavra do Senhor que diz: nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Que esse amor, que essa palavra seja poder e seja vida em sua vida. Uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Amém.